Cara, a gente está perto de uma crise financeira global como a que aconteceu em 2008? Boa, Greg, já começou me colocando aqui na fogueira, é um prazer estar aqui conversando com você. Sempre que precisar, pode me chamar, pode vir colocar aqui na fogueira, né? Não, mas eu acho a pergunta ela é extremamente pertinente, né? A gente não tem uma resposta. Agora, um ponto relevante que a gente nunca pode se esquecer e descuidar é que quando a gente fala de setor financeiro, fidúcia e trust são coisas muito importantes, né? A base do sistema financeiro é você lidar bem com a responsabilidade que você tem da guarda do dinheiro de outros, né, o que a gente chama de fidúcia, e isso tem uma estreita relação com o trust, né, com a confiança que você tem naquele agente. E quando rompe essa relação, o negócio desanda mesmo, tá? E é esse o problema do sistema bancário, é um sistema muito interligado, onde você tem sim um efeito dominó que ele pode sempre acontecer e tem que estar sempre sendo precavido, digamos assim, de você acontecer isso. Você veja que você teve uma escalada de eventos no caso do Credit Suisse, que eles geram um temor, não tem como não gerar um temor, né? Primeiro, assim, voltando um pouco ali nos dias, né? Se a gente voltar ali no início da semana, no dia 13, na segunda-feira mesmo, o banco reportou seus resultados que eram para ter sido reportados na outra semana, na quinta-feira, não atrasou, reportou o balanço na segunda-feira, com 8 bilhões de dólares de prejuízo em 2022, com um nível e uma velocidade de saques que diminuiu, mas ainda em patamares elevados. Só para botar números, né, nisso que eu estou falando, o Credit Suisse viu sair, né, do seu banco quase que 120 bilhões de dólares no quarto trimestre. Isso é muita coisa, né? Viu? De retiradas de Mostra clientes. que era uma sangria mesmo, né? Uma perda de confiança dos correntistas na própria capacidade do banco de honrar com esses saques. Eu também ficaria tenso. Total. E aí, assim, beleza, essa foi uma notícia ruim, mas isso já era um pouco olhar o passado, né? Ou seja, o quarto trimestre ele já passou, já conseguiu estancar essa sangria. Só que ele vem e fala o seguinte: que o banco achou material weaknesses no balanço, ou seja, fraquezas ou falhas que são materiais, que são relevantes. E isso aí já trouxe de volta o Credit Suisse para o foco, porque o objetivo do Credit Suisse é sair do foco, é sair dos holofotes. Né? Porque quando ele vem para os holofotes, é porque está todo mundo com receio. Né? Por isso que tu falou aí do CDS, as ações caem, porque foi importante para o Credit Suisse. Teve lá, eu lembro que foi um final de semana que gerou-se esse boato, o Credit Suisse pode quebrar, o Credit Suisse pode quebrar, e aí o banco teve que correr para aumentar sua liquidez, foi daí que o banco lá da Arábia Saudita entrou, comprando 10% e por aí vai. Só que uma vez que ele conseguiu estancar, né, esse aparente fogo, beleza, o importante para eles era ficar quieto, né? Aí quando vem e de novo traz à tona, olha, a gente teve aqui realmente uma dificuldade, e aí olhando à frente, qualquer falha em reverter essas saídas de caixa novamente, né, de depósito de ativos, afeta a credibilidade do banco. Bom, e aí começou uma escalada, a ação cai, o CDS sobe, começa a se especular de que o banco conversou em negociações com o UBS, mas não avançou. Hoje mesmo no Bloomberg pipocou a notícia lá de conversa com o Barclays. Aí você já entende, bom, o banco está procurando comprador, né? Se falou em venda da operação aí no Brasil, né, da parcela que ele tem no Fundo Verde, como uma forma de liquidar ativos, reduzir e levantar recursos, né, para fazer frente a eventualmente esses dispêndios, melhorar a sua liquidez. Só que tudo isso afeta aquilo que eu comentei no início, essa sua relação de fidúcia, essa relação de trust de que esse cara consegue honrar com o seu compromisso. E aí é meio que um efeito bola de neve muito perigoso. Hoje, pelo menos, né, no final do dia, a autoridade suíça monetária veio e salvou um pouco a casa, né? Salvou um pouco, acalmou o mercado, a ação se recuperou, né? Mas até mesmo... Falou o clássico das peladas, deixa pro back, né? Tipo, resolva essa história se for necessário. Sabe uma coisa que me inquieta um pouco? Não sei se você consegue me ajudar nessa elucubração. O Amar al-Kudairi, né? Que é o CEO do Saudi National Bank. Eu entendo que eles estão frustrados. Os caras compraram as ações lá em dezembro, né? 2022, e as ações continuaram a cair. E eles eram basicamente a garantia do momento, né? Falou, eles estavam botando grana. Eu queria entender por que ele vai para Bloomberg TV e fala: olha, a gente não vai mais botar a grana nesses caras de jeito nenhum. Não é como se ele fosse ingênuo, ele sabe o efeito que isso ia gerar, tanto que gerou. Mas
tem alguma estratégia por detrás disso? Você que é alguém mais experimentado no mercado, o que você enxerga de possibilidade disso? Porque se eles tinham ficado frustrados com o preço das ações que encolheu, agora perderam mais grana ainda. A justificativa foi o limite regulatório que eles têm lá de não ter mais que 10% numa instituição financeira externa, enfim, não tomar eventualmente controle, né? É questionável, justificável, você poderia ajustar essa regulação, enfim, para o cara não perder tanto dinheiro. A gente não sabe o que houve ali nos bastidores, ou se de alguma forma o que acontece, assim como teve no caso do Silicon Valley, né? Porque você não teve um comprador para o Silicon Valley, mas agora que o banco já está sendo liquidado, houve a intervenção, você viu lá, o HSBC comprou por 1 libra a operação na Inglaterra. Então, assim, nesses casos, muitas vezes você não precisa negociar muito essa compra, né? Você deixa, digamos assim, deixa arder, deixa esse negócio levar até o final, porque vai acabar, no final, vai acabar sendo fatiado o banco. Isso em caso extremo, né? Não estou falando que isso vai quebrar, mas caso isso, né, fosse levado ao extremo, e acabar caindo no colo de alguém, ou essa oportunidade de eventualmente comprar, só assumindo eventualmente encargos ou dispêndios, ou enfim. E basicamente, trazendo um pouco, trazendo de volta aquela ideia do trust, da confiança. Né? Eu não sei quantos assistiram o filme, aqueles filmes de 2008 que falam, né, que, poxa, ligaram para a grande aposta, né? Exato, alguns The deles. Big Short. O Big Short, tem Inside Job, tem vários outros que mostram, assim, né, aquela ideia de, poxa, liga para o Warren Buffett, vê se o Warren Buffett compra o Lehman Brothers, né, cara, só para trazer confiança. Não, que peraí, agora vai esse negócio... Né, e o Warren Buffett claramente falou, não conta comigo também. Aliás, Exato. isso, eu acho que esse é um ensejo bom. O que você vê de semelhança e o que você vê de diferença em relação a essa crise de confiança no sistema financeiro global, com o que a gente está vendo agora, aconteceu em 2008? Similitudes e diferenças. Eu diria que assim, bom, primeiro o Silicon Valley ele foi um caso muito específico, um banco de nicho, né? Foi um banco, acho que o Fed agiu rápido, conseguiu controlar o contágio disso no sistema, que é aquilo que eu falei, né? Você perdeu a confiança em um banco realmente ele teve intervenção, só que isso começou a se espalhar para bancos menores. Ah, não, eu tenho um banco que ele é nichado no Arizona, né? Mas ele é pequeno, enfim, não é o JP Morgan, eu vou lá correr para tirar meu dinheiro desse banco. O outro vai lá porque é um banco de um setor muito específico, e assim foi. E quando você tem uma corrida em vários bancos menores, esse negócio aí é meio efeito dominó, onde os primeiros caem, né? Você poderia chegar nos grandes. Eu acho que o Banco Central Americano conseguiu controlar isso. Agora, é um pouco diferente da situação de 2008 no sentido de risco do crédito mesmo, né? Lá o que falhou foi que, assim, você tinha um montante de valores imobiliários que eram meio irreais, com dívidas impagáveis e que, basicamente, cara, essa dívida esquece, ela não vai ser nunca mais paga. Hoje, assim, o que teve em relação ao Silicon Valley foi um descasamento de ativos e passivos, né? Mas ainda assim você tem ativos, né, para honrar parte daqueles depósitos e pontualmente, por conta desse aumento de juros que tu citou no início, né, e uma marcação ao mercado desses bonds, né, ou seja, o valor hoje desses bonds, caso tivessem que ser totalmente liquidados, iria faltar recursos para todo mundo. E essa é uma realidade de diversos bancos aqui nos Estados Unidos. Os bancos têm regulamentações, um capital mínimo que ele tem que deixar alocado em bonds de elevada liquidez, títulos de dívida do governo americano de elevada liquidez, que muitos deles eles vão carregar realmente até o vencimento, ele não precisa vender. Né? Só realmente precisaria se todo mundo resolvesse sacar todo o seu dinheiro do banco. Né? Que aí, mas o próprio Fed meio que resolveu um pouco isso quando ele fala, olha, vocês não precisam ter que liquidar o patrimônio de vocês, pega aqui a grana de mim mesmo e usa como garantia os títulos meus mesmo que já estão no teu patrimônio. Eu vou tentar fazer esse efeito estabilizador no mercado. Isso ajudou no caso do Silicon Valley, né? O mercado deu uma respirada, só que hoje tem essa bomba do Credit Suisse. E uma pergunta para muitos investidores brasileiros, Will, porque os caras compram banco paga dividendo, os bancos brasileiros são conhecidos pela solidez, por excelentes números de índice de Basileia, o mercado brasileiro tem essa hiperconcentração bancária, tem os efeitos positivos e negativos disso. Você acha que existe risco de uma contaminação, de a gente acordar amanhã ou depois e eu ter que abrir a live aqui falando e o Bradesco foi a próxima bola da vez depois? Você vê possibilidade disso acontecer?
Não, sinceramente, eu acho que o contágio de bancos brasileiros é mínimo, né? Os bancos brasileiros sempre foram muito bons. Você vê que hoje, na cena brasileira, você não tem. O único banco estrangeiro é o Santander, que ali ainda conseguiu brigar, depois de ter comprado o Real também, que era um player brasileiro, né? Mas você vê, o Citibank tentou entrar no Brasil, saiu, o HSBC tentou entrar no Brasil, saiu. Então, hoje os bancos brasileiros dominam a cena e dominam bem, e tem, eu diria, um baixíssimo risco de contágio em relação aos bancos de fora. E aí, assim, você tem, em relação ao sistema bancário americano, você tem muita diferença, né? Que você tem uma competição muito maior, um número de bancos muito maiores, bancos de nicho. Os bancos brasileiros são comerciais. Você pega lá o Bradesco, 30% do resultado do Bradesco vem da parte de seguros e previdência, enquanto que aqui você tem players que atuam só em seguros e previdência. É, então, você tem muito mais competição, por exemplo, por JP Morgan, por Bank of America, na parte de seguros e previdência, na parte de seguro de crédito para casa, o crédito para o consumidor. Então, você tem muito mais outros bancos, muito mais bancos de nicho. Diferentemente no Brasil, você tem um banco múltiplo com taxas de retorno muito elevadas, né? Quem começa a investir nos Estados Unidos e vai olhar, por exemplo, mesmo o retorno sobre patrimônio líquido de grandes bancos aqui nos Estados Unidos, o cara olha, poxa, mas só 10%, né, para um grande banco, um JP Morgan, muitas vezes com áreas de investment banking, de mercado de capitais e por aí vai. Wells Fargo, menos do que isso, Citibank, mais voltado em varejo, com 7, 8% de ROI, né, de retorno sobre patrimônio líquido. Aí você olha, poxa, mas tão baixo assim, sim, né? Banco no Brasil é um bom negócio, né? Para quem é Sim, dono tá ou mal sócio. acostumado, né? Exatamente, exatamente. Aliás, essa é uma questão interessante, né? Até faz parte do seu trampo, né? A Evony dá essa avenida de possibilidade de investimento no exterior para quem está aqui no Brasil. Então, você está o tempo todo olhando os diferentes mercados. E muita gente nos últimos anos, especialmente, até a mudança de governo deixou muita gente nervosa, falou, quer saber, eu vou alocar em gringo mesmo, para fugir justamente dos riscos aqui do Brasil, riscos políticos, riscos fiscais e tal. Agora, até pela tua fala de um minutinho atrás, parece que aí fora tem tanto risco quanto aqui dentro, talvez até mais. Como que você está lendo este momento? E já engato uma segunda pergunta nisso. Esse balançar da credibilidade do sistema financeiro internacional abre oportunidades para quem está querendo investir lá fora ou é melhor deixar o dinheiro por aqui? Boa, Greg, eu acho que tem um ponto que é super importante ressaltar, né? Ou seja, o benefício de diversificação e benefício de diversificação geográfica. A gente está vendo alguma coisa que está chacoalhando o mundo, chacoalhou os Estados Unidos, o SVB, o Credit Suisse mais na Europa, mas enfim, está contagiando o mundo inteiro, né? Só que a gente se esquece que o nosso dia a dia como brasileiro, a gente vê isso todo dia, quase todo dia assim não, mas corriqueiramente a gente é chacoalhado por algumas coisas, né? É o presidente brigando com o presidente da Câmara, é uma reforma da Previdência que sai, não sai, reforma tributária que sai, não sai, é uma a independência do Banco Central que ela é relativizada, é um cara chamado Zé Trovão que para o país, e aí a pessoa começa a revisar o PIB, né? Poxa, eu lembro o caso mais recente, teve lá o ex-congressista Roberto Jefferson, né? Que deu uns tiros lá na Sei, polícia, aí o dólar sei. salta, a bolsa cai, aí vai um Fora padre os para acalmar. recorrentes e mensais furos no teto, padre, esse país é Então, louco. assim, para fugir um pouco, né, de ficar preso a essa geografia que é extremamente volátil, né, e aí o dólar cai 4, perdão, o real cai 4%, parece algo normal. A última vez que a Libra caiu 4%, a primeira-ministra caiu, só para dar uma ideia, assim, né? É O verdade. dólar, a gente vê isso, não, 4%, subiu 4, caiu 4, é bastante, né? Não, cara, a última vez que isso aconteceu na Libra, a primeira-ministra saiu, cara. Não, tem que tirar essa. Né? Então, assim, só para botar em contexto de como a nossa economia ela é muito volátil. E para se precaver dessa volatilidade muito alta, é importante você ter uma parcela no exterior. O nosso consumo ele é globalizado, a nossa vida ela já é globalizada, então ter uma parte da nossa poupança é importante também ter globalizada. E vamos lá, né? Se a gente voltar em cenários de cauda, para quem está muito preocupado, poxa, não, acho que esse negócio tá feio mesmo, vai dar ruim, é, tipo 2008, o que quer que seja. Bom, 2008 e 2020, o que a gente viu, né? O VIX explode, a Bolsa dos Estados Unidos cai, e a gente tem um movimento muito de
Fly to quality. O fly to quality não é fly para o CDI, não, tá, gente? É o mundo inteiro saindo do Brasil, saindo do CDI, saindo das ações brasileiras, das ações turcas, das ações indianas, das ações da África do Sul e vindo para Sim, os Estados Estados Unidos, Unidos. para Treasury dólar e ouro, eventualmente, né? Então, assim, caso você seja muito pessimista, aí sim que você tem que alocar o capital, ter uma parcela alocada aqui. Tem uma dinâmica que está sendo afetada, pelo menos espera-se, diante dessa chacoalhada toda, o sistema financeiro global, que são justamente os juros, né? Eu tenho falado isso aqui, falei hoje no Break News, falei ontem na live, e acho que vale revisitar esse assunto, né? Bancos como o Silicon Valley Bank e empresas que precisam de capital intensivo se beneficiaram, de certa forma, dos efeitos colaterais da crise de 2008, né? Porque, enfim, era dinheiro a rodo, né? Todo mundo estava se expondo a muito mais riscos porque os juros foram lá para baixo, foram para zero, em vários países foram para um cenário negativo, os investidores se viram empurrados para assumir riscos se eles quisessem manter algum tipo de rentabilidade. Isso ajudou muito essas empresas que estavam precisando de capital, né? As big techs explodiram e por aí vai. A Covid-19 acabou, de certa forma, reafirmando esse receituário por parte dos bancos centrais e também dos governos, né? Teve estímulo fiscal, teve estímulo monetário. Só que a pandemia de Covid-19 desorganizou as cadeias produtivas globais, aí o mercado esperava uma recomposição de oferta e demanda, veio a guerra da Ucrânia, que por sua vez pressionou commodity. O resultado disso foi a maior inflação dos últimos 40 anos na Europa, nos Estados Unidos. Bancos centrais esperando um recuo da inflação que não aconteceu conforme eles esperavam antes. E o passo seguinte, vamos subir juros. Não tem muito o que fazer. Agora, muita gente está vendo essa quebradeira, ou esses riscos todos dos bancos, como consequência, inclusive, desse processo de aperto monetário. Eu te pergunto, na sua visão, Will, você acha que esse processo vai continuar a acontecer? Ou essa quebra do SVB e esse balançar do Credit Suisse, por enquanto é balançar, vão acabar atenuando, vão fazer com que os bancos centrais, especialmente o Federal Reserve nos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, atenuem esse processo de aperto monetário? Isso tem implicações aqui no Brasil também. Não, com certeza, cara, eu diria que me arrisco a dizer que essa é a pergunta de $1 milhão agora aqui na economia americana, né? Porque, claro, quem tem ações do Credit está preocupado ali com as suas ações do Credit Suisse, enfim, é uma coisa, mas é uma coisa pontual. Agora, quando você olha para o mercado como um todo, o que é muito relevante e que tem sido muito relevante, né? É exatamente o que você falou. Juros americanos, para onde que eles vão? Até onde que eles vão? Isso dá preço para o dólar. O dólar é a moeda usada em 90% das transações comerciais no mundo. As commodities todas são cotadas em dólar. Então, o preço do dólar no mundo ele é super importante para muita coisa, né? E o preço do dólar no mundo ele é dado essencialmente pelos juros nos Estados Unidos. Mudou da água para o vinho, sinceramente, nos últimos, de quinta-feira para cá, em menos de uma semana, as apostas de juros aqui nos Estados Unidos. Você teve dados fortes da economia americana em janeiro, ao longo de janeiro, que fizeram com que a curva de juros abrisse muito, ou seja, subisse muito, empinasse para cima mesmo, e o mercado basicamente apostando o seguinte: o juro não vai parar em 5, ele vai parar lá em 5,5 e olha lá, e vamos ver. E os juros empinaram. Beleza, vem o SVB, esse negócio despenca, né? Então você vê, de novo, em uma semana, se falava que na reunião da semana que vem, o Banco Central Americano ia levar em 50 base points, 50 pontos percentuais os juros, agora já se fala que eventualmente ele não vai nem mexer, né? E a reunião é em uma semana. E eu acho que assim, ainda tem muita discussão e muita dúvida e muita incerteza. Então, sim, pode travar. Eu acho que assim, eu não, confesso, não sei realmente dizer a situação do Fed. Ela é complexa, porque você tem os dados de inflação ainda mostram uma inflação, ela ainda precisa ser controlada, você ainda em tese deveria ter que subir juros, só que você sabe, se você subir juros, eventualmente você cria esses efeitos colaterais que podem ser muito piores na economia. Eu diria que assim, diminuiu muito a possibilidade ou espaço de manobra do Fed em aumentar juros. Assim, acho que quando muito ali 0,25 nessa próxima reunião e deu, e acabou, porque vamos ver o desdobramento, a evolução, né, dessas coisas todas, até porque política monetária leva um tempo, né? Você aumenta o juro, ele vai tendo esse impacto na economia ao longo de um tempo. Então mudou muito essa percepção, é difícil dizer até onde. Hoje, especificamente, a gente teve um dado de PPI, que é a inflação ao produtor, mais tranquilo, mais benigno, que corrobora até esse sentimento de, não, o Fed talvez vai parar mais cedo.
Sim. Will, quero saber teu voto aqui. Eu estou perguntando para a nossa audiência, você que está ao vivo com a gente, pode, além de curtir o nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal, também votar na nossa enquete. Estou perguntando para a galera aqui, eu repito a pergunta para você. Você acha que estamos diante de uma crise financeira global? Então, 3 alternativas. Sim, a situação está complicada. Não, é só uma marolinha. Ou não sou capaz de opinar. Qual que é o seu voto? Complicado essa, hein, cara, complicado. Poxa, o que eu diria é o seguinte, sempre quando você tem aumentos de juros, especialmente na velocidade que foi, você sempre teve efeitos colaterais na economia. Não necessariamente uma crise financeira global, mas que a situação ela está mais complexa, ela está desafiadora, isso está, né? Vamos ver como é que, eu acho que você gerou uma dúvida em relação ao Credit Suisse, né? Saber até que ponto a Europa ela tem a mesma habilidade, capacidade, disponibilidade ou até intenção mesmo de agir que nem o Fed, porque o Credit Suisse é muito grande. O Credit Suisse é maior, né? Quase 3 vezes maiores do que o SVB, né? Que já é um banco relevante. Então, se acontece alguma coisa com o Credit Suisse, ele pode sim dar uma chacoalhada boa aí em toda a esfera aí de mercado financeiro internacional, né? Por isso que a gente estava acompanhando muito, muito de perto. Por hora, eu prefiro votar, ser sempre otimista, que ainda que é só uma marolinha. Mas assim, um olho no peixe, olho no gato, né? O tempo inteiro ali. Nos lembrando que, olha, estamos nos últimos dias da promoção, 30% de desconto para você assinar a Suno Premium, a carteira mais assinada da Suno, a mais procurada, que tem várias carteiras recomendadas, plantões de dúvida.